Este oscilador permite variar o tempo em que o sinal de saída é 1 ou 0. Até agora tínhamos visto a montagem de um oscilador que nos proporcionava um sinal de saída com um ciclo de trabalho de 50%, quer dizer, que o sinal se mantinha a nível alto ao mesmo tempo que a nível baixo. Com este novo circuito poderemos variar o ciclo de trabalho e criar sinais que permaneçam muito tempo a nível alto e muito pouco a nível baixo ou vice-versa. Calcula-se o valor dos componentes para que a frequência seja suficientemente pequena e para poder ver o sinal de saída mediante um diodo LED. A saída do oscilador, terminal 4 do circuito integrado, não deve ser usada como saída e se intercala uma porta inversora entre esta e o diodo LED utilizado como testemunha do funcionamento do circuito. Funcionamento. Os componentes que permitem regular o tempo em que o sinal de saída permanece em estado alto ou baixo são os diodos D1 e D2 e o potenciômetro R1, que é o que, em realidade, nos permitirá variar a resistência e, portanto, os tempos. Para canalizar de forma independente a variação de cada um dos tempos de carga e descarga, o diodo D2 será utilizado para a carga e o D1 para a descarga. O diodo LED, como é habitual, nos servirá como testemunha do estado da saída. Como sempre, o tempo de carga imposto por uma rede RC é o que marca a temporização. Cálculos. Se montamos o circuito anterior, obteremos uma frequência na saída que vem dada pela fórmula F igual a 1 sobre 2,2 vezes R2 mais P1 vezes C1, igual a 1 sobre T1 mais T2. Desta forma, sabemos que a frequência de saída depende do valor de uma resistência e um capacitor, como em todos os circuitos osciladores. No entanto, neste caso podemos liberar os tempos em estado alto, T1 igual a 1,1 vezes RA vezes C1 e T2 igual a 1,1 vezes RB vezes C1, que é o tempo em estado baixo. A é a resistência soma de R2 mais a parte da resistência do potenciômetro que fica para o lado do diodo D1. RB é a soma do potenciômetro que fica na outra parte do potenciômetro P1 mais R2. Se somarmos os dois tempos poderemos comprovar que o resultado é a primeira fórmula. A resistência R1 é necessária para que o circuito oscile e o seu valor deve ser bem alto. Para garantir um bom funcionamento deve estar compreendida entre 5 e 10 vezes o valor de P1 mais R2. No que se refere ao capacitor, não é recomendável que supere os 100 microfarad, já que pode ter problemas de estabilidade. Colocação em funcionamento. Para provar o circuito com todos os componentes montados, bastará conectá-los da maneira indicada no esquema, já que o circuito funcionará quando estiver ligado à alimentação. Para visualizar o sinal quadrado que há na saída, uns e zeros alternados, se utiliza um dos LEDs já instalados no laboratório. É importante lembrar, e repetimos porque é um erro muito frequente, de ligar os terminais de alimentação do circuito integrado na forma correta. Variando a frequência. O período total do sinal quadrado que obtemos na saída do oscilador astável de ciclo variável é de uns 5 segundos, podendo variar o estado alto e baixo dentro destas margens. Desta forma, se colocamos o potenciômetro completamente para o lado esquerdo, teremos um nível alto muito pequeno ao ser, R igual 2K2, T1 igual a 0,1 segundo, e a saída estará sempre a nível baixo. Quando situamos totalmente virado para a direita acontece exatamente o contrário, pois estará praticamente sempre a nível alto. Variando R2, mudamos o período do sinal total, assim, podemos experimentar modificando o valor desta.